o maior inimigo do Luffy em Elbaf será apresentado. Finalmente a reunião do Chapéu de Palha irá acontecer e um arco que pensávamos que seria um time skip parece que, na verdade, será um momento de reunião entre todos os membros da tripulação, cada um tendo um papel importante para desempenhar na Terra dos Gigantes. Mas assim, várias perguntas surgem. Será que algum deles encontrará seu fim aqui? Será que alguém importante que era nível Yonkou retornará? Quem será a pessoa por trás do caos que está prestes a acontecer? Essas serão perguntas que serão respondidas ao longo do arco e Oda vai nos emocionar e surpreender como sempre faz. Não tenho dúvidas. Então, pensando nisso, comecemos! O capítulo 1132 começa de onde o último parou. O navio dos gigantes Grande Eric finalmente está se aproximando do porto de Elbaf, o que significa que o último grupo que foi separado está prestes a entrar no território dos gigantes. Logo nesse momento, uma criança aparece e começa a gritar para o navio pedindo para que eles parassem por ali, mas para sua tristeza, Brog diz que não. Esse menino é o mesmo que foi introduzido lá no capítulo 1076 e que estava pedindo para o Shanks levá-lo junto em suas aventuras. Aqui ficamos sabendo que seu nome é Colon e que ele tá todo empolgadinho assim porque tá louco para conhecer o Luffy. Em um pequeno flashback vemos Shanks dizendo pro garoto não esquecer o nome do Chapéu de Palha. O Ruivo sempre fica incentivando as próximas gerações, não é mesmo? Da mesma maneira que Luffy ficou fissurado nas conquistas e histórias que o Shanks sempre contava, dessa vez possivelmente nosso Ruivinho deve ter levantado a expectativa da criança pros feitos do grandioso Luffy. Certeza que o Shanks quer que o Luffy seja a inspiração das próximas gerações. Assim que o Colon vê o navio partindo, ele quer ir embora. Então a moça do bar entrega comida para dar pro pai dele para um tal de Ripley. Na sequência, o Grande Eric se aproxima de uma espécie de arco-íris que está conectando o mar com o segundo andar da gigantesca árvore. O mais absurdo de tudo isso é que essa estrada que levaria o navio lá pra cima não tava lá, não é como se fossem as nuvens de Skypiea que ficam por lá e funcionam daquela maneira. Não, ela foi desenhada pelos gigantes usando um material chamado Pedra do Sol, como nos é mostrado por Brog. Aparentemente essa pedra tem uma capacidade muito parecida com a Fude no Mi do Kanjiro. A diferença é que você não precisa ser um belo desenhista e também só é possível criar esse tipo de estrada? Ainda assim, é muito ridículo, até porque eles poderiam ter utilizado isso para fugir mais fácil de Egghead. Bom, do nada o navio fica na vertical e começa a subir como se eles estivessem passando pela Reverse Mountain. Dory diz que vai explicar e fala que o vilarejo deles fica nessa árvore e que eles podem chegar até lá usando esse arco-íris. Frank fica bolado dizendo que isso não é uma explicação. Ele quer saber como cacetas eles estão navegando por aquilo. Bonnie se agarra na Robin e a arqueóloga diz de maneira científica que o arco-íris é formado pela luz refratada quando passam pelas gotas de chuva. Muitos de vocês nem sabem o que é refração ainda. Em resposta, Dory e Brog riem e dizem que geral ali tá maluco, pois arco-íris são feitos para se atravessarem por cima. Na sequência, nós vemos uma belíssima página dupla onde o navio dos gigantes está literalmente navegando em cima desse arco-íris e logo atrás surge outra embarcação. Seguindo os recém-chegados, nós temos ninguém menos que o príncipe da nação e o líder dos novos piratas guerreiros gigantes, Harudin, acompanhado de Stansen. Como nós vimos no capítulo passado, os dois estavam lá no submundo caçando um cervo dinossauro. Possivelmente coincidiu com a chegada do Grande Eric. Rapaz, com aquela quantidade ali que eles pegaram, vai rolar o banquetola. Bonnie, que está de volta à sua forma e idade original, fica encantada por todos estarem passando por essa experiência. Cara, é realmente uma pena que o Luffy e o Sop Chopper não estejam ali. Acho que de todo o bando, eles são os que mais gostam desse tipo de coisa grandiosa. É só você ver a reação que eles têm com coisas relacionadas a samurais e robôs. Fora que o Sop e o Luffy, desde Little Garden, tem um sonho de passar por todas as coisas em Elbaf. Se eles navegassem por um arco-íris gigante, certeza que iam enlouquecer, e isso é comprovado mais pra frente no capítulo. Calma que a gente chega lá, mas antes, vamos voltar para aquela ponte do castelo do Rodo onde tudo começou? Gert e Goldberg estão correndo quando do nada surge um maluco pulando, saindo do submundo. Adivinha quem é? Claro que é o Luffy. O Chapéu de Palha cai de paraquedas nas mãos da Gert de um jeito que deixaria o Sanji enlouquecido. Assim como você que caiu de paraquedas aqui nesse novo canal, seja bem-vindo. Se quiser acompanhar todos os mangás e acontecimentos do mundo de One Piece, eu peço para que você se inscreva e deixe o like pro YouTube entender que você quer fazer parte da maior tripulação Hashira que existe. Seguindo, como era de se esperar, os gigantes perguntam o que era que o Luffy estava fazendo lá embaixo e isso nos leva a um mini flashback muito importante. O protagonista se lembra de instantes antes quando ele estava conversando com o Loki. Curiosamente, o príncipe disse pro Luffy não comentar com ninguém que eles haviam se conhecido e também para não falar nada sobre uma tal promessa que ambos fizeram. Ora, o que será que esses dois estão aprontando? Já mencionamos aqui nas análises dos capítulos anteriores que Loki pode acabar se aproveitando do Luffy por ele ser meio besta e acreditar em todo tipo de mentira que as pessoas contam. A última coisa que vimos os dois discutindo foi sobre o Shanks, onde o Luffy ficou extremamente em êxtase ao saber que o Ruivo tinha passado por Elbaf. Obviamente o Loki disse que não contaria nada de graça, e é aqui que entra os detalhes. Talvez Luffy tenha prometido pegar as chaves das correntes do príncipe em troca de saber
tudo sobre o Shanks. É algo que eu claramente vejo o Chapéu de Palha fazendo. Até porque não vai contra seus princípios, uma vez que ele não sabe que está machucando ou causando problemas. Uma outra possibilidade também é que na verdade ele tenha percebido que o Loki talvez seja bonzinho e tenha acabado sendo incriminado por uma outra pessoa, como vamos discutir também no final desse vídeo. Vamos segurar essa ideia por enquanto e voltar para a parte em que o Luffy fica completamente nervoso com a pergunta e não consegue falar nada. O protagonista estava suando tanto que o próprio Goldberg resolveu deixar pra lá. Seguindo para o grupo da Nami, vemos que eles terminaram de cruzar a ponte e estão em uma floresta. Rodo, completamente surtado, está quase os alcançando quando de repente uma árvore gigantesca cai, o atingindo na cabeça. Mano, quem em sã consciência tá correndo em linha reta e não vê um bagulho desse tamanho caindo e não consegue se esquivar? Eu concordo com a Nami que nem mesmo um animal cairia nisso. A parte hilária é que a queda da árvore não foi um acidente. Foi uma armadilha feita pelo Chapéu de Palha para nocautear o Rodo sem precisar atacá-lo diretamente. Enquanto isso, o Sop fica desesperado dizendo que Sandy e Zoro foram longe demais, porém o Solador apenas fica tranquilo porque tem certeza que não encostou um dedo sequer no gigante. Quando o grupo estava prestes a partir novamente, nós vemos ao longe Gerd, Goldberg e Luffy aparecendo correndo, o que faz o Rodo pensar que agora está salvo. Afinal, os membros da sua tripulação chegaram. Só que na real, os outros dois sacam suas armas e acertam o navegador com toda a sua força, fazendo desmaiar na hora. Diferente do Rodo, os outros gigantes são super amigáveis e simpáticos. Graças a isso, rapidamente o mal entendido é colocado de lado e antes que qualquer um pudesse sequer pensar em uma direção, Luffy começa a correr ao lado do Sop e do Choppa. Gerd então apenas diz para eles seguirem pela floresta até encontrar umas nuvens. Depois ela coloca o resto da tripulação nos seus seios para seguir em caminho e isso faz o Sanji enlouquecer. Ao mesmo tempo que isso ocorre, o grande Eric está passando pelas nuvens e Brock explica que Elbaf é dividido em 3 reinos: Reino dos Céus, Reino do Sol e Submundo. O local para onde eles estão indo agora é o segundo andar, o Reino do Sol. Sobre ele é dito que é tão vasto e que existem tantos vilarejos por lá que é impossível de ver todos, mas que aquele em sua frente é um deles. Então, poeticamente, Oda mais uma vez nos surpreende com um belíssimo traço rico em detalhes. E coincidentemente, todos os chapéus de palha vêm à mesma vista no mesmo momento. Em mais uma página dupla, nos é mostrado a grandiosidade de Elbaf, com suas casas e castelos no modelo Viking. Rapidamente, no quadro ao lado, um flashback de Little Garden se passa, com Luffy e o Sop se abraçando, dizendo que um dia, definitivamente, eles iriam até esse local. Voltando ao presente, Luffy está maravilhado enquanto o atirador está em lágrimas. E pensar em tudo que eles tiveram que passar para chegar aqui. O quanto que eles evoluíram! O Chapéu de Palha praticamente morreu em um ano, enquanto quase foi obliterado em Egghead pelos Gorosei. Então essa visão de paz passa muito bem o significado e o conceito de liberdade e de sonho conquistado. Vocês têm noção que o arco de Little Garden foi publicado no mangá durante 1999 e 2000 e foi ao ar no anime em 2001? Tem praticamente 25 anos que as primeiras pessoas viram Luffy e o Sop proferirem tais palavras. Para vocês terem uma ideia, eu tinha apenas 4 anos. Vê-los aqui dá uma sensação de realização total. E junto dessa sensação, alguém começa a narrar. Essa imensidão é realmente uma visão comovente. Quem é que pode descrever essa vista em palavras propriamente? Esse é o Reino da Guerra, localizado na ilha de Elbaf, também conhecido como Elbaf, o Reino dos Gigantes. À medida que essas palavras são citadas, podemos ver a reação de cada um dos chapéus de palha. Sim, eu estou considerando Lilith e Bonnie aqui como parte do bando, nem que seja honorário. Olha só onde é que elas chegaram. Robin com seu novo visual está maravilhada. Bonnie com apenas 12 anos vendo essa imensidão em sua frente também fica com os olhos brilhando. E o melhor de tudo, pessoal, é que o Zoro levantou seus óculos e até suou. Nessa hora imaginei que ele ia abrir o outro olho. Mas prestem atenção no Sanji. Ele não largou o peito da Gerd. Nesse momento de esplendor, os dois grupos se encontram. Luffy vê o grande Eric e o navio do Harudin se aproximando por um arco-íris e o resultado não podia ser diferente. Como eu mencionei lá no início dessa análise, Luffy, o Sop e Choppa ficam tão incrédulos que fazem a mesma cara de surpresa que a Sugar fez em Dressrosa. A partir daqui eu tenho certeza que eles só vão pular no navio e tentar fazer parte dessa experiência. Porém, nem tudo são flores, não é mesmo? Tem que ter a apresentação do problema do ar. A narração continua. A grama e as árvores, as vinhas e as flores, os insetos, peixes e pássaros, todos os animais, tudo é de tirar o fôlego. Aventureiros, não se arrependam do tempo que passou e não voltará. Porém, em relação a essa misteriosa terra chamada Elbaf, se eu tiver que escrever apenas uma coisa aqui, eu gostaria que você sempre mantenha essa palavra no seu coração. Não passe muito tempo
por aqui. Assinado, Luierno Aventureiro. Só pra deixar claro e pra vocês se lembrarem um pouquinho, principalmente pra quem acompanha o mangá há tanto tempo, Luierno foi aquela pessoa que documentou e narrou os acontecimentos de Little Garden. Enquanto essa mensagem é deixada no ar, nós vemos alguém se aproximando, uma silhueta usando um chapéu oriental com cabelos compridos. Parado à imensidão da Terra dos Gigantes, ele não parece nada demais, contudo, provavelmente essa belíssima história girará em torno dele. Na capa do capítulo 631, vemos Crocus tomando cana com alguém exatamente igual a essa silhueta, e também no capítulo 1124, ele aparece esperando o Luffy. Eu já fiz um vídeo inteiro do porquê eu acho que essa silhueta seja o Chique e como seu título de Rei do Submundo se encaixa perfeitamente com o que estamos vendo agora. Sua aliança com o Loki faz todo sentido. E também lembre que o capítulo 0 é canônico e foi confirmado pelo próprio Oda. De qualquer maneira, se eu pudesse chutar outra pessoa sem ser o Chique, seria tal o Homem com Cicatriz de Queimadura, o possuidor do último Road Poneglyph. Claro que o Chique e o Homem com Cicatriz podem ser a mesma pessoa, mas pelo menos se pensarmos de maneira separada, nos abre várias outras possibilidades. Seja quem for, ele e o Loki têm alguma ligação e essa pessoa dará problema pro Chapéu de Palha caso Luffy resolva soltar o príncipe amaldiçoado. E também, como eu comentei lá no início, temos a possibilidade do Luffy ter sentido a bondade no coração de Loki e na verdade quem matou o rei foi esse cara da silhueta incriminando o príncipe. O lado bom é que na semana que vem não tem pausa, então a gente vai poder continuar lendo e tentando entender os mistérios desse arco. Será que esse cara fará algo logo no início ou usará algum intermediário? Essa é uma pergunta que ficará no ar por enquanto, pois um novo vilão espreita e sabemos onde ele está. Mas, e os antigos? Você sabe onde estão todos os inimigos do Luffy? Não? Então eu deixo com vocês esse vídeo aqui explicando por onde eles estão e nos vemos na semana que vem com o capítulo 1133.